Olá, meus irmãos. Estamos aqui com o nosso estudo básico do Espiritismo, volume 2. Estamos no módulo 1, Fundamentos Básicos. Esse é o roteiro 28, Os Reinos da Natureza, parte 2. Né? Essa é a segunda parte desse assunto. Nós passamos aí uma semana sem poder publicar a aula, mas estamos de volta. Na sequência, essa é a aula de número 137. Então, como vocês já sabem, o estudo básico, o estudo básico do Espiritismo, volume 2, ele faz parte do estudo completo da doutrina espírita, não é? São 3 volumes desse estudo básico, já tivemos o volume 1, as aulas estão publicadas aqui no nosso canal, e estamos encerrando o volume 2. Em seguida, né, quando encerrarmos o volume 2, entraremos no terceiro e último volume desse estudo básico. Tá? Estou alternando aqui, porque eu estou usando aqui agora um outro aplicativo, e aí eu estou ainda me adaptando a ele. Bom, os reinos da natureza. Há na matéria orgânica um princípio especial, inapreensível, e que ainda não pode ser definido, o princípio vital. Ativo no ser vivente, esse princípio se acha extinto no ser morto, mas nem por isso deixa de dar à substância propriedades que a distinguem das substâncias inorgânicas. Então, dentro desse programa que nós estamos seguindo, nós observamos que o princípio espiritual, ele quando começa a iniciar sua jornada no plano físico, né, através dos átomos, como a gente viu, ele começa lá como um átomo de hidrogênio, e etc., e aqueles átomos, aquelas moléculas, e aí, com o passar dos tempos, esses átomos de carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, basicamente, não é, são os átomos que mais compõem as organizações biológicas, físicas. Esses átomos se unem, formam uma primeira molécula, né, algo chamada protoplasma. Desse protoplasma começam a surgir os vírus, né? Em seguida, dentro do processo evolutivo, começam a surgir as bactérias, né? Das bactérias surgem os vegetais, depois os primeiros seres vivos, animais, não é, que são existentes dentro da água, os peixes, depois passa para os anfíbios, para os répteis, né, para as aves, mamíferos, enfim. Então, esse é todo o início, né, de uma jornada do princípio espiritual. Agora, a gente vê que a matéria orgânica, ou seja, a matéria viva, ela é composta de átomos também. E o que diferencia ela, né, em relação à matéria inorgânica é exatamente esse princípio vital. O princípio vital é uma substância retirada do fluido cósmico universal, cuja finalidade é dar essas propriedades que distinguem ela das substâncias inorgânicas. Tá? Então, quando os átomos de hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e carbono se juntam para formar o DNA, para formar a vida, o início, né, da vida biológica, é graças à atuação desse princípio vital. E esse princípio vital, por sua vez, é orientado pelo princípio espiritual. Então, o princípio espiritual, vamos supor que o princípio vital, ele forma uma camada que envolve o princípio espiritual. E com essa camada permite que o princípio espiritual se ligue a uma matéria orgânica, não é? E, aliás, inorgânica, e transforme ela em orgânica. Então, daí a diferença, não é, do ser vivo para o ser morto, não é? O ser que é inorgânico, não é nem morto, é inorgânico, tá certo? Então, a partir daí começa toda essa escalada. Cada princípio espiritual, junto com o princípio vital, vai dar vida a um determinado ser, né? Que pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um peixe, pode ser um anfíbio, um réptil, assim por diante. Então, cada ser existente é animado de um princípio espiritual que, por sua vez, está ligado ao princípio vital. Tá? Então, o princípio vital é uma modificação do fluido cósmico universal que tem a propriedade de dar vida orgânica à matéria orgânica. Então, é exatamente isso aí que eu acabei de explicar, tá certo? Em determinado momento da evolução, o princípio espiritual assimila o fluido vital e transforma o inorgânico em orgânico, tá certo? Então, é assim que a vida surge
né, no nosso planeta, no início que a Terra estava se formando, os primeiros seres vivos, e ainda hoje seguem essa rotina, né? O princípio espiritual, ele, junto com o princípio vital, dá vida aos novos seres, esses seres vão evoluindo, né? Ou seja, o princípio vital vai evoluindo. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, digamos que um princípio espiritual, que eu vou chamar ele de X. Então, X começou lá como hidrogênio, né? Começou no reino atômico, como hidrogênio, depois hélio, lítio, boro, carbono, e por aí vai, né? E foi transitando na escala atômica. Quando ele passou pela escala atômica, que chegou lá nos materiais radioativos, como urânio, ele continua evoluindo, aí se transforma em energia, energia de gravidade, energia eletromagnética, radiação química, luz, tudo isso são escalas que o princípio espiritual X passou até que ele aprenda a dominar o reino das energias, aprenda a dominar o reino mineral, que é o reino atômico, tá certo? Depois, em seguida, ele começa depois de aprender no reino mineral, ele vai começar X, esse princípio espiritual que eu estou chamando de X, ele vai começar a transitar agora, a evoluir no reino vegetal, vai aprender tudo do reino vegetal. Quando terminar, ele vai aprender tudo no reino animal, e assim ele vai evoluindo, né, de um animal para outro, até chegar nos animais mais inteligentes, digamos assim, mais evoluídos, como o macaco. No macaco, depois de passar séculos, séculos e séculos, né, milhares de anos, né, que são esse processo leva milhares de anos, na verdade, ele, em determinado momento, no macaco, ele vai ser transformado, quando ele morrer, ele vai ser transformado no plano espiritual num espírito, e a partir daí ele começa a encarnar somente em corpos humanos, né, ele começa a gerenciar, organizar corpos humanos, tá? E assim vai, os seres humanos vão evoluindo, 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 até chegar no tempo que a gente está hoje, né, no grau evolutivo que a gente está hoje, e continua evoluindo, se transforma em um espírito superior, depois um espírito puro, e continua, porque a evolução é infinita, a evolução, né, não tem um ponto de chegada, não é? Você está sempre evoluindo, sempre, até os espíritos puros continuam evoluindo. Então, assim é que se formam os reinos da natureza, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem, como é que se diz? Vocês podem escrever, não é? A gente sempre deixa aqui o e-mail. Eu estou me enrolando um pouco aqui nessa passagem desse. Nós saímos do Zoom e estamos entrando agora no Google Meet, né? E facilita mais um pouco, mas o manuseio ainda estou me adaptando. Então, a classificação dos seres existentes na natureza em orgânicos e inorgânicos está relacionada à presença ou não do fluido vital em seus organismos, tá certo? Então, o que vai caracterizar, não é se o ser é orgânico ou inorgânico, é exatamente a presença desse fluido vital, que, por sua vez, é orientado pelo princípio espiritual. Os seres orgânicos têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Eles nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução de diferentes atos da vida, órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe, tá? Então, então a gente vê que é assim que segue o processo e o que distingue, né, o ser vivo do ser inorgânico, tá certo? Nessa classe estão os homens, os animais e os vegetais. Eu acho que aqui não passou ainda, não. Deixa eu voltar aqui, tá? Vocês vão desculpando aí essa transição, tá? Então, nessa classe estão os homens, os animais e os vegetais. Os seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade, de movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria, tá? Tais como são os minerais, a água, o ar, etc. Então, são compostos químicos, elementos químicos que formam o reino mineral, a água, o ar, etc., mas que, por não possuírem o princípio vital, eles são inorgânicos. Os planetas como a Terra, que contém vida biológica, quando se formam, possuem os germes formadores de vida e que aguardam o momento favorável para se desenvolverem. Então, exatamente o fluido vital, não é, através dos princípios espirituais que aguardam que
o planeta chegue a um momento em que seja favorável à existência da vida, e aí a vida surge no leito dos oceanos, né? Tudo através do comando de espíritos superiores que coordenam o processo da formação da vida. Esses elementos orgânicos, antes da formação da Terra, se achavam em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos, ou em outros planetas, à espera da criação da Terra para começarem a existência em um novo globo. Os seres orgânicos são os vegetais, os animais, eu repeti aqui os animais, tá? E o homem. Os vegetais só têm vida orgânica, recebem impressões físicas que atuam na matéria, mas não têm percepções. Não possuem a sensação da dor, apenas reagem pelo instinto de sobrevivência. A força que as atrai umas às outras é apenas uma força mecânica da matéria, que atua sobre a matéria sem que elas possam a isso se opor. Então, existe vida, o vegetal é um ser vivo, tá certo? Mas ele é carente de determinadas funções que o animal possui. Então, é por isso que é uma transição, sai do mineral, passa pelo vegetal, que é um outro período de adaptação do princípio espiritual, para depois entrar no reino animal. Algumas plantas denotam grande sensibilidade, uma espécie de vontade, cujos lóbulos apanham os insetos que pousam sobre ela, como se fosse uma armadilha para capturá-los e matá-los. São mais evoluídas, é uma transição para o reino animal. Então, você veja que no reino mineral, existe uma zona intermediária, né, que destaca e caracteriza que os princípios espirituais que se encontram nessa região mineral, eles já vão passar para o vegetal. Quando eles entram no reino vegetal, eles vão passar por várias classes, né, de vegetais, até chegar nos vegetais mais evoluídos, né, como aqui é o exemplo que está dando aqui. E aí já é uma parte da transição que já denota que esse princípio espiritual já amadureceu o suficiente no reino vegetal para agora entrar no reino animal. E quando chegar, quando ele percorrer toda a escala no reino animal, ele vai chegar nos animais mais evoluídos e vai transitar depois para se tornar um espírito. Então, na natureza, todo o processo evolutivo está interligado. Os vegetais possuem apenas um instinto cego e natural. Então, essa é a nossa segunda parte, né, dessa aula de hoje, dos reinos da natureza. Lembrando que estamos seguindo uma sequência, né? Partimos de Deus, partimos dos espíritos, falamos do plano espiritual, falamos da transição entre o plano espiritual e o plano físico, e agora estamos descrevendo os reinos da natureza para dar sequência ao nosso assunto, tá? Então, eu sempre deixo aqui um e-mail de contato, né? Qualquer dúvida ou informação que vocês desejarem, pode escrever para esse e-mail que eu responderei. E deixo sempre aqui o endereço do nosso blog, tá? Onde eu sempre estou publicando assuntos, né, matérias, como é que se diz? Tanto espíritas como também de cunhos científicos, mas que são interessantes, né, para o espírita aprender, tá certo? Então, se vocês quiserem, vocês podem entrar, tá aí tá aqui o endereço do nosso blog, tá certo? Então, com isso, a gente vai encerrando aqui a nossa aula de hoje, tá? Voltaremos com certeza, se não essa semana, mas na outra semana, se Deus quiser, nós estaremos publicando mais uma aula, tá certo? Então, fiquem todos na paz, né? Que Deus nos abençoe hoje e sempre.